Fala, família, tudo bom com vocês, família? Bem, família, passa aí, família, no canal aí do meu parceiro aí, Beto Android, família. O garotão aí manja aí no esquema aí, família. Passa lá, ó, ele trouxe aí os vídeos novos aí, ó, de caminhão aí. Eu amo jogo de caminhão, velho, simuladores aí. Vários outros tipos de jogos aí, família. Passa lá, se inscreva, deixa o seu like, comenta lá embaixo o que achou do conteúdo do cara, que ele vai estar ali respondendo, família. Ajudar ele lá, família, ajudando ele lá, se tá me ajudando, família. E é nóis, família. Bora pro próximo. Bem, família, o próximo canal aí, família, é do meu parceiro aí, ABNST Games, família. O garotão aí, família, tá tutorial aí de Free Fire aí, tá ligado? E vários outros tipos de conteúdo aí, família. Passa lá no canal dele, deixa o seu like, se inscreva e vai desculpando aí qualquer coisa, qualquer zoada aí, família. E é nóis, família. Tamo junto, qualquer coisa, família, comenta aí, baixa aí no meu canal aí, tá ligado? Qualquer coisa aí que eu vou estar respondendo você. E é nóis, falou, até o próximo vídeo. Fica com Deus, porque com ele eu já tô. E é nóis. Easy go. Fala, família do meu canal, tudo bom com vocês, família? Bem, família, eu vou estar trazendo aí, família, esse jogo aqui que é o jogo do Deus da Guerra aí, um jogo aí que tem pra mobile aí, tá ligado? Que tem aí na Play Store aí, eu acho que já tem banido esse jogo já, família. Aí eu achei ele aí, eu digo, não, eu gostei do jogo, vou trazer pra família aqui. Esse jogo aí, família, tá pesando um pouco aí, menos de 100, tá pesando aí 100 MB por aí. É, 100 MB por aí, família, eu acho, né? O jogo é simples, família. Aqui tem o estoque das armas aqui, ó. Você tá ligado as armas aqui dele, do Kratos, dos da guerra aí, ó. Tem até pra celular, nem sabia, família, aqui tem pra celular e achei, ó. Ele lembrando que ele é assim, tipo Java, tá ligado, família? Vamos deixar lá começar aqui a partida. Eu tô na do jeito, tem a primeira, tem a segunda, tem a terceira. Tô na segunda. E é bom, família, o joguinho aí, gostei muito, tá ligado? Lembrando, família, se você gostar do canal aí, família, se você não é inscrito do canal, se inscreva, ative o sininho aí, família, para chegar vídeos aí novos aí para você, família. Lembrando, família, que é vídeos toda quarta e toda sexta-feira, família, pra família aí, tá ligado? E já me desculpando porque eu fico chamando vocês sempre de família. E se qualquer coisa, família, se aparecer alguma zoadinha aí, pode falar aí embaixo com família, que é vocês falando e nós respondemos. Se eu demorar a responder, mas sempre eu vou olhar no meu canal para falar com a família. Nós é pobre, mas nós fala com todo mundo, família. Humildade primeiramente, tá ligado? Aí, como vocês podem ver, o jogo é normal, tá ligado? Ai, que burro, dá zero pra ele. Vou dar uma pausa aqui, família. Bem, família, vai desculpando aí, família. Aí a zoada aqui foi um colega meu que abriu a porta Errou! Sei não, onde é que nós tava. O jogo aqui é bom, família. Se liga aí nos especial cancha, ó. Tá top, família. Se você gostar do jogo aí, família, baixa. Eu vou deixar o download dele pelo Mediafire e pelo Mega. Se você não conseguir baixar pelo Mediafire, você baixa pelo Mega. Se você conseguir baixar pelo Mediafire ou pelo Mega, baixa pelo Mediafire, tá ligado? E vamos lá, olha, o jogo é top aí, família. Lembrando que não tá pesando nada, ele é pago pelo jeito. Lembrando que ele tá em Xing-Ling, mas dá pra você entender tudo os esquemas, tá ligado, família? Tem os especial aqui, ó. Sem falar das outras armas top, vários titãs aí. E é isso, família. Se você gostou do jogo aí, família, comenta aí embaixo o que gostou, o que achou. Lembrando, família, sexta-feira vai sair outro vídeo massa aí, família, pra galera aí. E vai desculpando porque eu fico chamando você de família, porque eu sou assim mesmo, família. E é nóis, família. Bora pro tutorial. Bem, família, eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo aí o link do X-File Explorer, que é um gerenciador de arquivo, caso vocês não tenham. E vou deixar o link do Mega, né, também, caso vocês não tenham. O Mediafire não precisa não, que você já tem, tá ligado? Então bora lá, senta lá no seu gerenciador de arquivo. Aí vai aqui armazenamento da memória. Se você baixou pelo Mediafire, vai ter aqui no download, que nem tá aqui no meu. Se você baixou pelo Mega, vai estar aqui na pastinha Mega que ele cria, tá ligado? E só vai estar só APK, família. Não precisa você baixar o BB não. Tá tudo no APK. Só você, antes de você instalar o APK, me desculpando aí, você desce aqui, ó, vai lá nas configurações do seu telefone e procura a opção segurança. Cadê? O segurança. Quando você acessar aí, procura outra opção, fontes desconhecidas. Ela vai estar assim, família, desativada assim. Aí você pega e ativa. Ô JP, pra que serviço? Nunca é assim, família. Vai me desculpando aí. Se essa opção não tiver ativada, ela só vai poder baixar aplicativo só da Play Store. Mas se ela ativada, ela vai baixar aplicativo de qualquer canto, seja pelo Chrome, pelo YouTube, pelo Play Store, todo canto.
É isso, aí você aperta aqui, aperta instalar. Eu não vou instalar porque eu já até deixei ele ler assim um pouquinho, assim, demora um pouquinho, porque o resto é tudo dele, tá ligado, família? Aí você espera aí, vamos, família. Aí eu não vou instalar porque eu já tenho. Quando vocês instalar, família, quando instalar é só abrir o jogo normalmente e jogar de boa, família. E é isso, família. Eu vou entrar aqui de novo nele aqui só pra vocês verem, ó. Vou entrar aqui de novo pra vocês pensar que eu tô enrolando vocês, tá ligado? Deixa eu abaixar aqui esse esquema aqui, família, que fica atrapalhando aqui da tela dele. Aí carregando normalmente, tudo hackeadinho, família, bom pra vocês. E esse jogo é meio difícil, família, não é fácil não. Foi o único jogo aí que eu gostei do Deus da Guerra aqui, Cleiton. Só apertar aqui. Aperta aqui, eu tô porque tem um vídeo, tá ligado? Aqui a missão é nessa espada. Você aperta nessa espada aqui, aí vai direto pra missão. Se você não quiser, aí se você quiser comprar outra espada, aqui para suas espadas tá aí, ó. Tem vários tipos de espada também, família, tá ligado aí, ó. Se você não quiser, se você quiser equipar os PCA do seu, no caso do meu aqui tá tudo no nível 30 que eu já equipei já deixei tudo coisado. E é isso, família. Desculpando aí qualquer coisinha, qualquer barulho aí, vai me desculpando. Deixa seu like, se inscreva, qualquer coisa, família. E sim, tá até esquecido. E passa no canal dos meus parceiros aí que vai estar aí na descrição do vídeo aí, família. E é isso. Mas desculpando aí. E é isso. Fica com Deus, porque com ele eu já tô. E é nóis. Até o próximo vídeo. Falou! I just wanna be loved.